Estão sempre fazendo escolhas. Virtualmente, tudo na vida é uma escolha, mesmo se as crianças aprenderem a culpar os outros por seus problemas, ainda estão fazendo escolhas. Se não o admitem, isso ainda não altera o fato de que escolheram exatamente onde estão em suas jovens vidas interiores. Uma gigantesca tarefa dos pais é ajudar os filhos a compreender este negócio de fazer escolhas, fortalecendo o conhecimento de que possuem livre-arbítrio como direito inato e lembrando-lhes que devem conservar a capacidade de se escolher como pensarão na vida. Como você pensa, assim você se sentirá e comportará e usa capacidade para pensar o que quer que escolha é o que quer que escolha é a lição suprema de todo este capítulo. Você também deve acreditar que é uma pessoa capaz de fazer escolhas e ser um exemplo para os seus filhos de alguém que vive desta maneira. Deve mostrar aos seus filhos que assume a responsabilidade por como se sente na vida. Se fica aborrecido com a forma como um funcionário lhe falou e continua com explosões de raiva em casa. Está demonstrando que um empregado de loja tem controle sobre sua vida emocional no lar. Exercite ser um tipo diferente de exemplo para seus filhos. Tem o poder de pensar o que quiser quando uma pessoa é rude com você. Não permita que o comportamento de outros estrague seu dia. Que seus filhos o ouçam dizer algo como permitir que o tratamento rude que recebi me aborrecesse na hora, mas recuso-me a continuar zangado por alguma coisa que aconteceu há horas. Não vou pensar mais sobre isso. Assim demonstra que pode preferir pensar de forma mais produtiva e satisfatória. Esforce-se para que seus filhos saibam que você não é uma pessoa que culpa os outros por seus aborrecimentos e estará ensinando-os a pensar da mesma maneira. O poder de se considerar uma pessoa com livre-arbítrio para escolher como pensar atingirá seus filhos quase imediatamente. Você está ensinando a verdade de suas realidades. Eles escolhem como se sentem. Quando uma criança lhe diz que uma amiga feriu seus sentimentos, seja compreensivo e ensine-a a ser verdadeira consigo mesma. Sei que está magoada agora por causa do que Karen disse, mas não acha que está dando maior importância à opinião dela sobre você do que à sua própria opinião sobre si mesma? Esse tipo de resposta coloca o foco onde deve estar, sobre a criança que está escolhendo ficar zangada por causa do que Karen disse. Karen não a fez ficar zangada. Deve reconhecer isto. Houve uma escolha para ficar aborrecida. Não faça um sermão, mas interaja a partir da perspectiva de uma pessoa que sabe que ninguém mais tem o poder de contrariar outra, e ajude sua filha a ver que a maneira
como ela pensa neste momento é uma escolha. À medida que prosseguir ensinando seus filhos sobre sua capacidade de fazer escolhas, comece a expandir isto em muitas diferentes dimensões de suas vidas. Ajude-os a assumir responsabilidade por suas doenças, compreendendo que estas também são o resultado de escolhas que fazem. Ver o capítulo 8 para uma abordagem detalhada de pensamento e doença. Fazem escolhas para ficar cansados quase a qualquer momento de suas vidas. Pensar com mais amadurecimento é uma escolha. Toda depressão, ansiedade, estresse e dificuldades de relacionamento estão nesta categoria de fazer escolha. O quanto mais você os encoraja para se verem como indivíduos com livre-arbítrio para escolher, mais os ajuda a assumir controle de suas vidas interiores. A capacidade de dizer a si mesmo, eu escolhi, é a liberdade de não escolher ações e pensamentos autodestrutivos no futuro. As crianças podem crescer acreditando que existe um gênio residindo em seus íntimos, que podem escolher pensar virtualmente qualquer coisa que quiserem. As crianças podem crescer reconhecendo que este poder maravilhoso de fazer escolhas é o que lhes dá liberdade. Você quer os filhos com controle de todo o seu desenvolvimento interior como seres humanos. Se eles cedem este controle a qualquer outra pessoa, são literalmente escravos. E não existe um escravo bem ajustado. A princípio, as crianças não gostaram da ênfase sobre fazer escolhas, porque isto afasta sua capacidade de culpar os outros por seus próprios problemas. Se uma criança está zangada porque o pai é verbalmente injurioso e você lamenta a situação declarando que o pai está sendo cruel e fica assim quando bebe demais, está colocando a fonte do aborrecimento do filho no comportamento do pai. Isto dá ao filho uma razão para se sentir mal e evita uma solução para a sua angústia, desde que o pai não irá provavelmente deixar de beber ou de implicar com o filho. Ensine às crianças que elas têm uma escolha em momentos como estes. Sim, confessadamente é uma escolha difícil, mas ainda uma escolha, apesar de tudo. As crianças precisam saber que podem trabalhar sobre seus pensamentos interiores nestes momentos desagradáveis e aprender como converter os ataques verbais do pai em algo diferente de seu desespero. Você pode dizer a si mesmo alguma coisa completamente diferente enquanto seu pai está gritando com você. Este é o problema dele, mas você está dizendo a si próprio que ele está certo, que você é um insignificante e, portanto, está fazendo com que as opiniões dele sobre você contem mais do que as suas próprias. Que tal treinar alguns pensamentos novos quando seu pai começar a gritar? Talvez você pudesse arquivá-lo em algum lugar onde não ficará não magoado com
com a coisa. Este tipo de lógica é crucial para as crianças pequenas aprenderem desde cedo. Elas têm escolhas, não importa quão mal alguém as trate. Ainda devem saber que seus pensamentos sobre esse tratamento é que as deixa aborrecidas e não o próprio tratamento. Ensine-as que podem controlar suas vidas interiores, que sempre têm uma escolha para pensar o que preferirem. E finalmente você ajuda assim a trilhar o caminho para uma vida não limitada. De outra forma, serão vítimas pela vida inteira por pensamentos, sentimentos e comportamentos de outras pessoas. Quando você lhes ensina que tem escolha sobre seu desenvolvimento interior, incluindo as emoções, então está equipando-as para que se tornem pessoas autorrealizadas. Nota: obviamente, crianças pequenas que sofrem abuso físico ou sexual não estão em posição de ouvir que devem pensar diferente. Devem ser imediatamente afastadas de tais circunstâncias. E o adulto ofensor tratado da doença que tem, embora ex-vítima de abuso sexual ou físico, possam ser ajudadas subsequentemente a pensar diferente sobre suas experiências anteriores. As únicas primeiras respostas inteligentes são aconselhamento e afastamento imediato, escolhendo o sentido interior em vez do exterior. As pressões para ser uma pessoa dirigida para o exterior existem em toda a parte de nossa cultura. Ser dirigido para o exterior significa que os controles de sua vida estão localizados fora de você. Assim, consequentemente, você se torna dependente de forças externas e de outras pessoas na tomada de decisões importantes. É necessário ajudar seus filhos a se tornarem tão dirigidos para o interior quanto possível e a ter a coragem e perseverança para resistir ao controle externo em suas vidas. Obviamente, bebês e crianças muito pequenas precisam de muito controle exterior sobre suas vidas. Isto não significa que não possam aprender bem cedo a começar a consultar seus sinais interiores, ao tomarem algumas determinações sobre seus destinos. Os bebês, se tiverem permissão, farão escolhas diretamente. Decidem que brinquedo segurar, com quem querem ficar, que alimentos preferem e para o que sorrir. Se você lhes der uma ampla medida de fazer escolha desde o início, desenvolverão um sentido de controle sobre si mesmos e seu ambiente, se não os incentivar a fazer escolhas através de suas vidas, talvez possam substituir esse controle por acusação e censura. A fazer escolhas através de suas vidas, talvez possam substituir esse controle por acusação e censura. À medida que as crianças amadurecem, adquirem um conjunto diferente de tarefas de
desenvolvimento que refletirá sua direção geral na vida, apontando para o controle interior ou exterior. Bebês podem ser ensinados a colocar o local de controle mais em seus íntimos quando se tornam naturalmente menos dependentes fisicamente. A criança de 2 anos que aprende a tomar decisões sobre que roupas usar está aprendendo que escolhas interiores são úteis, em vez de confiar em um adulto sempre que mudar uma peça de roupa. Crianças de 2 anos também sabem com quem gostam de brincar. Respeitar essa escolha é um passo em direção a ajudá-las a desenvolver o sentimento interior, o sentido interior. Sabem como se alimentar quando estão cansadas, quando querem ficar sentadas quietamente ou quando querem brincar com crianças mais velhas. Não é necessário lhes dizer que são pequenos demais para isto ou aquilo. Podem tentar coisas contando que se observe uma cautela razoável. O bebê em crescimento tem milhares de oportunidades diárias para fazer escolhas. Se essas chances forem desestimuladas de todas as decisões tomadas por adultos, então também se estará reprimindo o sentido voltado para o interior. Isto não é um endosso da falta de disciplina. Disciplina eficaz envolve a colocação de limites razoáveis sobre crianças de várias faixas de desenvolvimento, mas somente para sua segurança e bem-estar, não para mostrar quem é o chefe. Essencialmente, o objetivo da disciplina é criar crianças que se tornam pessoas autodisciplinadas, com controles interiores. Você não quer filhos sempre olhando para você ou qualquer outra figura de autoridade em busca de disciplina. Seu propósito é fazê-los aprender a disciplinar-se sem ter que consultar mais ninguém. Enquanto me sento aqui a esta máquina de escrever, neste momento estou exercitando muito autodisciplina. Eu gostaria de estar lá fora, na praia, nadando, jogando tênis, rindo com meus filhos ou amando minha esposa, mas estou sentado aqui diante desta máquina. Imagine se eu ainda tivesse que depender de que alguém me dissesse: Wayne, você tem que sentar e escrever esta tarde, e não deixarei que saia do quarto até fazer isso. Tolice, claro, mas um exemplo do que estou discutindo exatamente nesta sessão de desenvolvimento interior e sentido interno. Necessitamos ter a disciplina que nos faça realizar coisas que tragam um sentido de propósito e significado às nossas vidas. Não podemos depender de ninguém mais para fazer isto, a não ser de nós mesmos. Este é o seu objetivo ao disciplinar os jovens. Ajude-os a atingir o ponto em que tomam as próprias decisões disciplinares. Só pode alcançar este objetivo permitindo-lhes experimentar tanta direção voltada para o interior quanto humanamente possível, através de seus anos de desenvolvimento. Você só deve assumir por eles quando for absolutamente necessário. Durante seus anos de formação, você terá milhares de chances de permitir que seus filhos se tornem mais dirigidos para o interior. Podem começar tomando decisões diárias sobre o que comer, o quanto dormir, o que vestir e com quem brincar.
Mais tarde, como crianças em idade escolar, serão capazes de decidir o que estudarão, o que gostariam de relatar e quem serão seus amigos. Eventualmente, tomarão mais decisões do tipo adulto sobre até que ponto usarão o álcool, se usarão cintos de segurança ao dirigir, com quem marcarão encontros e como decorarão seus quartos. As pessoas dirigidas para o exterior têm a tendência de desenvolver hábitos externos em suas vidas. As crianças que aprendem a acusar os outros por suas infelicidades emocionais procurarão algo também fora de si mesmos para aliviar seus problemas, como drogas e álcool. Naturalmente, se acredita que algo fora de você o deixou infeliz, procurará alguma coisa fora de você para voltar a se sentir bem. Pessoas dirigidas para o interior sabem que são responsáveis por se sentirem infelizes e nunca culpam ninguém por seus pensamentos. Consequentemente, jovens voltados para o interior procurarão dentro de si próprios o poder para tornarem a ser felizes. Evitarão as drogas em favor de ações e pensamentos mais positivos e gratificantes para si próprios. Sabem que têm o poder em seus íntimos para se recuperar e não precisam confiar em exterioridades para fortalecimento. Estar bem se torna uma atitude, um approach da vida baseada em se sentir no comando. Pessoas dirigidas para o interior sabem que todos os comandos estão no íntimo, e agem dessa maneira em uma crise, em vez de procurar um método externo, causas interiores para se sentir bem na vida. Estão localizadas exatamente ali, no interior, e por isto não são meramente temporárias. O problema de se tornar uma pessoa dirigida para o exterior é que as opiniões de outras pessoas assumem um significado interiormente novo. Tornam-se obstáculos literais que mantém o jovem prisioneiro dessas opiniões. O jovem dirigido para o interior aprende muito cedo como enfrentar mais eficazmente o demônio monstruoso chamado busca de aprovação, um dos grandes inibidores do desenvolvimento interior total de uma pessoa. Controlando sua necessidade de aprovação. As crianças não necessitam da aprovação dos outros para se sentirem positivos em relação a si mesmas. Embora seja muito melhor ter aprovação do que desaprovação, e não exista nada muito doentio que procurar aprovação, há algo muito doentio em necessitar desta última. A pessoa que precisa de aprovação atinge um estado de colapso emocional sem ela. Torna-se imobilizada quando os amigos discordam dela ou quando alguém dirige desaprovação em seu sentido. Esteja ciente da importância de se tornar não apenas uma pessoa dirigida para o interior, que confia em si mesma, mas também um indivíduo capaz de manipular a desaprovação sem qualquer vislumbre de imobilização. Todo mundo recebe muita desaprovação na vida,
Na verdade, as pessoas que mais amam você enviam grandes quantidades de desaprovação regularmente. Você não pode simplesmente agradar todos ao mesmo tempo, agradar todos o tempo todo. Não pode agradar ninguém o tempo todo, tampouco. Em consequência, a desaprovação é algo que cada um de nós encontrará em cada dia de nossas vidas. Não há como escapar. No entanto, posso dizer com certeza que a necessidade de ser aprovado por quase tudo que fazemos é talvez a única causa predominante de infelicidade e doença em nossa cultura. De alguma forma, inculcamos em nossos jovens a noção de que a desaprovação é uma coisa terrível. Nossos livros de psicologia nos dizem há décadas que os jovens necessitam de aprovação dos companheiros de grupo para se tornarem adultos sadios e produtivos. Discordo. Os jovens precisam aprender muito cedo e tê-lo fortalecido diariamente, que a aprovação dos companheiros de grupo é algo que vem e vai, dependendo de em que grupo você está, de que dia é, qual o resultado do jogo de futebol, do que está vestindo, qual a opinião de outros contemporâneos de outro local, e assim por diante, através de uma lista interminável de fatores transitórios. Embora seja bom ter a aprovação do seu grupo de colegas, isso não é um pré-requisitado para ser uma pessoa autoconfiante, não limitada. Para conseguir isto, a pessoa precisa aprovar a si mesmo firmemente. É importante ouvir atentamente as opiniões dos outros, mas compreender que ninguém jamais receberá a aprovação de todo mundo que conhece. Assim, a pessoa deve parar de se preocupar com isso e buscar essa aprovação em seu interior. Na verdade, quanto mais a pessoa aprova a si mesmo de maneira não presunçosa, maior a chance de atingir essa enganadora aprovação de companheiros de grupo. Em geral, as pessoas gravitam em direção àqueles que possuem um forte sentido de dignidade, em vez de se aproximarem daqueles que estão preocupados em conseguir a aprovação de todo mundo. É um paradoxo que a aprovação seja mais frequente para aqueles que menos se preocupam com ela, e inversamente aqueles que procuram aprovação constantemente são os que a recebem menos. As pessoas desde os primeiros anos, através da adolescência e atingindo a maturidade, necessitam aprender que a busca de aprovação é uma perda de tempo e que ficarão apenas neuróticas se a perseguirem como uma necessidade. As crianças devem aprender que ficar deprimidas porque um dos amigos não gosta delas equivale a dar à opinião do amigo controle total sobre seu mundo emocional interior. Quando as crianças pequenas ficam amagoadas porque se expuseram a alguma desaprovação, uma ideia para ajudá-las é fazê-las ver que esta desaprovação é bastante normal, que encontrarão muita desaprovação na vida e que seu próprio autorretrato é muito mais importante do que as impressões dos outros, desde que tem que viver com ele o tempo todo, enquanto as impressões dos outros vêm e vão constantemente. Imagine
que você acredite que a aprovação dos companheiros de grupo é absolutamente essencial, que sua filha adolescente procura seu conselho sobre como ser querida. Sua reação será: preciso ver o que posso fazer para ajudá-la a conseguir alguma aprovação das companheiras de grupo, desde que é disto, obviamente, que ela necessita. Desta postura especial, você começará a ajudá-la a se tornar uma bajuladora. Lisa, talvez suas amigas gostem mais de você se mudar seu penteado ou roupas, ou talvez devesse tentar se tornar mais parecida com o resto do grupo. Você se ajustaria e talvez não se sentiria tão mal. Que tal levar algum dinheiro para cada uma delas? Então conseguirá sua aprovação. Veja como é absurdo fazer uma criança acreditar que a aprovação dos outros é uma necessidade. Uma tentativa muito mais sadia e não limitada seria uma tentativa não uma tentativa muito mais sadia e não limitada seria: Lisa, outras pessoas desaprovarão você muitas vezes. Sei que está magoada, mas talvez seja mais importante para você ser lisa do que algo que talvez seja mais importante para você ser lisa do que algo que elas querem, só para que a aprovem. Está feliz com você porque sabe isto é realmente tudo o que você tem, e é muito. Na verdade, é tudo. Também pode sugerir que ela avalie os dados das colegas para ver se neles existe alguma mensagem sobre seu comportamento que vale a pena e não sobre seu valor. Com Lisa, você pode explorar a diferença entre querer e necessitar de aprovação. Ajude-a a compreender que necessitar de aprovação apenas a torna escrava das opiniões dos outros, e que à medida que se torna confiante em seu íntimo, a aprovação encherá seu caminho em grande quantidade, sem qualquer esforço de sua parte. Ajude-a a trabalhar em sua autoconfiança e a deixar de se concentrar no que todo mundo está pensando. A maioria dos jovens de todas as idades procura constantemente a aprovação dos outros porque os incentivamos a ser exatamente como todo mundo e ajustar-se a todo custo. De alguma forma, o processo de socialização se tornou mais importante do que ajudar os jovens a crescerem acreditando em si mesmo. Os resultados desta busca constante da aprovação dos outros podem ser vistos no grande número de pessoas que procuram terapeutas, consomem tranquilizantes, tentam ajustar-se a todo custo e não possuem qualquer extensão de dignidade ou confiança em si mesmas. As crianças podem aprender a respeitar as opiniões dos outros e ainda assim não se preocuparem em receber a aprovação de todo mundo. Devemos permitir que nossos filhos cresçam para serem únicos e independentes. Robert Frost, o maravilhoso poeta não limitado, disse: as melhores coisas e melhores pessoas surgem de sua unicidade. Sou contra uma sociedade homogeneizada, porque quero que a nata apareça. Se todo mundo é igual, lutando incessantemente para ser exatamente como todos os outros e para ganhar a aprovação de todos que conhecem, não haverá nata.
todos seremos uma mistura de mingau homogeneizada. O processo de ensinar as crianças a não necessitarem da aprovação dos outros pode começar muito cedo, quando choram porque alguém as insultou. Em vez de castigar o ofensor, responda-lhes assim: mesmo se ele acha que você é estúpida, isso quer dizer que você é. Faça-as compreender desde o primeiro momentos de suas vidas que ser xingado ou ser considerado estúpida é significativo apenas se você o interioriza. Ensine-as a ignorar esse tipo de insultos, e não apenas as estará ajudando a se livrar da necessidade neurótica de aprovação, como também a ter que suportar menos ofensas mais tarde em suas vidas. Sabe, as pessoas só xingam outras quando conseguem perturbá-las. Quando o insulto é ignorado, desaparece. E por que não? Quem quer ofender alguém que não está dando atenção? Há uma ironia tremenda envolvendo a busca de aprovação. Quanto mais se procura aprovação, menos probabilidade há de consegui-la. Desde que ninguém gosta de ficar por perto de uma pessoa que busca aprovação. O mesmo é verdade em relação ao amor, sucesso e dinheiro. Qualquer coisa na vida que você perseguir sempre se esquivará de você, sempre se esquivará de você até que se torne mais envolvido em seus próprios projetos de vida. Então, amor, aprovação, dinheiro e sucesso o perseguirão. Se deseja aprovação, deve parar de persegui-la e se tornar uma pessoa que se aprova. Os bebês que recebem grandes doses de aprovação, que são amados incondicionalmente, que são carregados no colo e acariciados o tempo todo, têm a maior oportunidade de se livrarem da necessidade de aprovação em suas vidas. Mais tarde, é quase como se ficassem repletos de tanta aprovação quando bebês, a ponto de não mais necessitarem dela quando adultos. Quanto mais aprovação você recebe, menos inclinado ficará para exigi-la. E quanto mais é desaprovado, menos probabilidade existe de ficar surpreso por isso. À medida que as crianças vivem seus próprios processos de amadurecimento, encontram desaprovação em toda parte. Haverá momentos quando será quase irresistivelmente difícil não ceder e concordar com seu filho que as pessoas que estão negando aprovação são as causas reais de sua infelicidade temporária. Não ceda a esta pressão, seja sempre compreensível com o que uma criança está sentindo interiormente, mas nunca, sequer por um momento, permita que as crianças acreditem que a fonte de sua perturbação interior está localizada em alguém a não ser em si próprias, mostrando-lhes que compreende como se sentem, está proporcionando um modelo de pessoa interessada, mas se escorregar e atirar a culpa de suas mágoas naqueles amigos, professores, chefes, vizinhos, namorados ou qualquer outra pessoa, você lhes ensina a desistir do controle de suas vidas interiores. Aqui estão alguns exemplos de formas de interagir com
jovens que acham que devem ter a aprovação dos outros para serem felizes. Comunique empatia consciente com seus sentimentos, mas sempre coloque ênfase em sua capacidade de enfrentar um problema do interior sem exigir sempre a aprovação dos outros. Sei que está magoada agora, mas está tornando as atitudes de sua professora importantes demais. Talvez possamos descobrir um meio de ajudá-la a ser mais ponderada, mas se não ceder, você não deseja permitir que ela seja a causa de seu sofrimento. É muito difícil brigar com a namorada, mas estou orgulhoso por você defender aquilo em que acredita e não permitir que ela o manipule. E você não quer que ela o manipule interiormente tampouco. Claro que Sami, nosso vizinho, acha que você é maricas. Ele pensa isso de muitos garotos, mas o que pensa de si próprio é o marica somente porque Sami pensa assim. Vejo que está deprimido por causa das coisas que alguns garotos disseram sobre você. Porque acha que damos tanto poder às outras pessoas sobre nós. Acha que talvez disseram aquelas coisas para você reagir exatamente desta forma? O desenvolvimento interior é tão importante quanto o desenvolvimento físico exterior. Os maiores inibidores para se conseguir um alto sentido evoluído de paz interior são a inclinação para acusar, a abdicação da responsabilidade pelo que a pessoa sente em seu íntimo e a necessidade de que todos aprovem pessoa faz. O que se segue são algumas das maneiras típicas com que os adultos interagem com as crianças para desencorajar um forte sentido de crescimento interior e alguns dos meios mais típicos em que as crianças se comportam, que provam se que o desenvolvimento interior está sendo contido em nome de ajustamento ou de apenas se dar bem. Em seguida estão os maiores pagamentos que você recebe por estes comportamentos, juntamente com algumas sugestões altamente específicas para ajudar a ensinar as crianças a se tornarem, afinal, totalmente responsáveis por seu desenvolvimento interior. Comportamentos típicos de pais e filhos que inibem o desenvolvimento interior. Aqui estão alguns exemplos comuns de comportamentos adulto-infantil que fomentam limitações de aprendizado na área de desenvolvimento interior. Proporcionar desculpas para as crianças que elas podem adotar prontamente como técnicas de acusação. Você é jovem demais para compreender. Não podia fazer nada, realmente. Não foi sua culpa. Apenas você se meteu com as pessoas erradas. Sua professora apenas não compreende como você é sensível. Há muitas pressões sobre você agora, por isto não podia concentrar-se. Concentrar a atenção em que está errado, em vez de oferecer soluções. Quero saber quem quebrou este prato. Alguém deixou marcas de dedos na parede. Eu vou descobrir quem foi. Esta casa está uma confusão. Quem foi que fez isto? Ninguém vai assistir televisão antes de eu descobrir quem deixou a torneira aberta na cozinha.
incentivar a tagarelice das crianças e depois usar sua palavra como base para castigar. Punir as crianças quando dizem a verdade, tornando assim a mentira e a acusação alternativas muito mais sensatas aos seus olhos para o futuro. Ser uma pessoa que usa desculpas e acusa os outros. Nunca cheguei a lugar algum na vida por causa de minha esposa, meus pais, a economia ou qualquer outra coisa. Não foi culpa minha se conseguir um passe. Não pude fazer nada. Engordei apenas porque mamãe sempre fez sobremesas maravilhosas. Utilizar. Não é minha culpa. Como parte regular de seu vocabulário. Utilizar comprimidos e medicamentos para todo tipo de dor e problemas, incentivando seus filhos a acreditarem que os comprimidos os farão melhorar. Estimular os filhos a se culparem mutuamente por seus problemas, lutas e dificuldades. Resolver sempre suas discussões por eles, acusando a criança apropriada. Dar às crianças desculpas genéticas. Você é igual ao seu avô. Sua mãe não sabia escrever. Por isto, não é de admirar que você também não seja capaz. Você parece exatamente o seu pai quando se lamúria desse jeito. Acho que herdou isso dele. Fazer o dever de casa para elas porque é difícil demais para resolverem. Enfatizar acima de tudo na vida estar certo. Incentivar as crianças a jamais admitirem que estão erradas, como você também nunca admite. Ficar preocupado em impressionar os outros por seus trajes, compras e estilo de vida. Estimular os filhos a se tornarem bajuladores e ganharem a aprovação dos outros à custa de sua própria integridade, principalmente quando o bajulador pode conseguir assim melhorar suas notas, arranjar um emprego, ganhar mais dinheiro ou conquistar algum outro ganho exterior. Fazer qualquer coisa para evitar uma confrontação com seus filhos, deixá-los governar a casa com atitudes e comportamentos indisciplinados e não lhes dizer nada por medo de haver uma cena ou de aborrecê-los. Temer proporcionar ações disciplinares necessárias, dando assim aos seus filhos o exemplo de uma pessoa que necessita da aprovação deles, estimulá-los a evitar a responsabilidade por suas ações, fingindo que andaram se comportando adequadamente, quando sabe que a verdade é exatamente o oposto. Não permitir que deem suas opiniões e que o enfrentam pelo que acreditam, sendo excessivamente autoritário e severo. Usar rótulos com eles que finalmente se tornam fugas. Você não é do tipo atlético. Você sempre foi tímido. Você herdou genes deficientes para a matemática. Você sempre foi péssima na cozinha. Você jamais gostou de música. Exigir que o respeitem por medo. Proibir a pergunta por quê, dizendo sou seu pai ou mãe e é por isto que deve me obedecer. Fazer com que peçam permissão para tudo que pensam, dizem, sentem e fazem durante toda sua vida. Obrigar que peçam desculpas quando não o desejam realmente. Ser incapaz de manejar um ponto de vista contrário e ficar zangado quando as crianças discordam de você.
tornar as notas mais importantes do que o saber. Usar fontes externas como autoridade final é a regra. Está na Bíblia. Sua professora disse isso. Lei é lei e não se desafia. Decidir quem serão seus filhos, seus amigos e proibi-los de brincar com certo tipo de pessoas. Pensar e agir por eles quando são muito pequenos, presumindo que não têm inteligência própria. Tratá-los como aprendizes que ainda não chegaram realmente a seres humanos totais. Recusar-se a ouvir suas sugestões. Inversamente, eles também se recusarão a ouvir suas sugestões sobre qualquer coisa. Nunca trazer à tona suas opiniões sobre assuntos domésticos e familiares. Isto incluiria compras, decoração, férias, refeições e decisões diárias decorrentes da vida em comum com eles. Dizer-lhes, você é apenas uma criança e um dia terá uma família sobre a qual tomará decisões. Forçá-los a consultar guias de etiqueta e a viver de acordo com padrões que outros escreveram para eles. Fazer a obtenção de prêmios, troféus distintivos de mérito e aceitação como sócio em associações famosas mais importante do que o significado dos prêmios e honrarias. Viver sua vida através das conquistas de seus filhos e alcançar seu status pessoal por meio do caminho exterior da vida de seu filho. Ignorar o desenvolvimento interior de seus filhos. Casuar de sentimentos como ansiedade ou timidez, ou de suas tentativas para expressar sua individualidade. Preferir, em vez disso, que agradem outros e que suportem e façam o que todo mundo está fazendo. Esta lista poderia continuar por centenas de páginas. Confirmo que a mensagem se torna clara. Você pode fazer muito pelas crianças de todas as idades, ajudando-as a se tornar mais responsáveis por meio de desenvolvimento interior como seres humanos. Pode assisti-las na redução de sua inclinação para culpar outros e buscar aprovação, e auxiliá-las a compreender que são capazes de fazer muito mais escolhas sobre o tipo de pessoas com quem querem estar do que poderiam ter considerado previamente, a fim de ajudá-los a se tornar pessoas que fazem escolhas e não acusam os outros, e que não temem assumir responsabilidade direta por todas as suas experiências interiores. Você deve examinar uma vez mais seu próprio método de apoio psicológico, porque está fazendo justamente o oposto. Assim que compreender totalmente o que você, como pai ou mãe, recebe por encorajar este pensamento exterior e acusação, talvez possa começar a adotar algumas das sugestões mais específicas que estão a seguir. O método de apoio psicológico que você aceita para educar filhos dirigido para o exterior. O propósito da acusação é livrar o culpado da responsabilidade. Como ele aprendeu que a responsabilidade era um fardo, o fato da culpa não mudar nada na realidade. O molho de tomate continua uma poça sobre a mesa. A conta bancária continua sem fundos. O vestido novo ainda está rasgado. O bujão
de gás ainda está vazio, tem pouca influência sobre o acusador neurótico por causa da grande necessidade de se sentir livre de responsabilidade por algo negativo. Há um medo de desaprovação, perda de amor, afastamento dos pais ou outras fontes de preocupação. Os pagamentos para você como pai, embora autodestrutivos, incluem os seguintes fatos. As crianças dirigidas para o exterior querem que os outros façam escolhas para elas, e isto lhe dá um elemento de controle sobre suas vidas. Dominar os filhos pode ser uma ilusão de poder para a pessoa que tem pouco controle sobre sua própria vida. Fazer com que os filhos peçam permissão e o considerem seu chefe proporciona um status de autoridade que talvez lhe escape em outra parte. A pessoa não limitada não necessita controlar ninguém a fim de se sentir poderosa. As crianças que são dirigidas para o exterior são uma audiência cativa. Elas são pequenas, você é grande, você tem que tomar as decisões, elas as executam. Esta rotina é um forte método de apoio para não permitir às crianças desenvolver uma grande medida de escolha sobre seus próprios destinos. O problema é que elas permanecem assim quando adultas e, portanto, evitam responsabilidades a vida toda. Em verdade, você pode sacrificar a maturidade e independência dos filhos por se sentir temporariamente importante, mantendo todos os comandos de suas vidas, sem nunca pretender fazê-lo. As crianças criadas para se tornarem buscadores de aprovação são mantidas em uma categoria segura a vida toda. Da mesma maneira, você tem a opção segura como pai. A criança que faz o que lhe dizem, que tenta agradar todo mundo, é alguém que está ajustando como se espera que faça. Isto pode tornar as crianças obedientes, mas não dá oportunidade à criança a desenvolver-se, ser única, dar uma contribuição à sociedade. Ensinando os filhos a culpar os outros, você lhes está dando uma fuga para a vida toda. Esta é uma abordagem mais fácil para a educação de uma criança. É livre de todos os riscos e lhe dá a aprovação da maioria das pessoas que são acusadoras, quase todo mundo. As crianças passarão a responsabilidade a outros por todos os seus fracassos e reveses, enquanto você permanece por trás e concorda com elas sobre como o mundo é duro e injusto, enquanto você se encosta na cadeira, lamentando o triste estado dos negócios no mundo e como todo mundo é ruim, não realizará nada e a vida passará por você e seus filhos. Quando você educa as crianças para acreditarem que não têm escolhas na vida, incentiva-as a permanecer dependentes de você mesmo ao serem adultas. Quanto mais as convencer de que você é quem deve tomar decisões, tanto mais longo será o período de dependência. Embora isto possa fazer com que se sinta importante, evita que você e seus filhos participem de um tipo não limitado de vida. Estas são as principais recompensas psicológicas por ensinar os filhos a serem acusadores que não fazem escolhas. Embora, obviamente, você não o ensine deliberadamente, os efeitos são os mesmos.
Elimine algumas das recompensas e, em seu lugar, coloque um sentimento gloriosamente excitante de realização, ajudando cada filho a se tornar uma pessoa independente, totalmente atuante, que sente bem no fundo de seu íntimo e que tem a maravilhosa sensação de ser o comandante do seu barco, em vez de seguir a rota pela vida ditada por uma carta de navegação feita por você. Usufrua sua preparação para serem seus próprios comandantes e alegre-se ao observá-los partir por conta própria. Pode sentir orgulho e prazer por seus sentimentos de poder à medida que crescem, sendo responsável por todo o seu desenvolvimento interior, reconhecendo a acusação como um empreendimento tolo para os fracos, muito assustados para serem donos dos próprios erros, a fim de ajudar você como pai e auxiliá-los a fazer escolhas, livrar-se da necessidade de aprovação e erradicar a acusação insidiosa e a crítica de suas vidas. Pode tentar algumas das ações descritas na seção seguinte.